Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, queridos irmãos e irmãs, irmãos que nos acompanham também através desta transmissão. Antes de considerarmos o sentido do Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães, é importante que nós partamos da primeira leitura, onde São Paulo nos fala hoje de uma grande consequência do nosso batismo. São Paulo faz referência ao batismo para lembrar-nos uma consequência, ou mais ainda, duas consequências do batismo. São Paulo muitas vezes compara o batismo com a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo. Cristo morre pelos pecados, Cristo é sepultado, e da sepultura ele ressurge para uma vida nova, e não mais sujeito à morte. E aí São Paulo diz, nós, no batismo, fomos sepultados com Cristo. O batismo é uma morte. No batismo nós morremos. O homem velho, de que São Paulo também fala hoje, morreu no batismo. O homem velho é a criatura manchada pelo pecado original, é o filho de Adão, que no batismo é transformado em filho de Deus. Então é uma morte que acontece. Morre o homem velho. E ao mesmo tempo, o batismo é uma ressurreição, é o nascimento, é o renascimento de que Jesus falou para Nicodemos. Nós saímos das águas do batismo uma nova criatura. Uma criatura que não vive mais para o pecado, mas que vive para Deus, como Cristo não morre mais, mas vive para o Pai, também aquele que foi batizado deve viver para Deus. Mas infelizmente, nós constatamos que na nossa vida, esse homem velho sempre quer voltar, sempre quer ter um espaço a nós. E por isso São Paulo fala para os cristãos, não se esqueçam de que vocês morreram para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Essas duas expressões são importantes para nós. Em primeiro lugar, São Paulo fala, o cristão é aquele que morreu para o pecado. Então isso já nos leva a um exame de consciência, né? Nos leva a considerar a nossa vida sobre esse princípio. O pecado não deve existir na vida do cristão. Não, isso é passado. Isso aí era de antes. A partir do momento que eu morri com Cristo pelo batismo, o pecado não deve existir mais. Mas São Paulo diz mais, é preciso viver para Cristo. E eu queria ressaltar mais essa parte. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a vida cristã, essa vida que Cristo nos trouxe, essa vida que Ele infundiu em nós, essa vida que vem dEle mesmo, não pode ser simplesmente evitar o pecado. Não. O pecado é passado. Nós temos que praticar a vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser simplesmente o não fazer. Não. Há uma série de virtudes que eu preciso praticar, a exemplo de Cristo. Então a vida cristã é a prática das virtudes. É preciso que nós recordemos isso. Nós não podemos reduzir a nossa vida cristã a não pecar. Ou muito menos, não podemos levar uma vida cristã em que eu peco, me confesso e entro nesse ciclo vicioso. Não, isso não é nem sequer o início da vida cristã. A vida cristã é praticar, é viver, é não permanecer na morte, mas vivos em Cristo. É a isso que nosso Senhor nos chama, a deixar de lado o pecado. Talvez muitos ou alguns já tenham ouvido falar na vida de São Domingos Sávio. Ele, no dia da sua primeira comunhão, ainda criança, ele fez alguns propósitos, e um deles era esse, a morte, mas não o pecado. E quando a gente ouve esse propósito de São Domingos Sávio, a gente pensa assim, que coisa bonita, que heroísmo, que grau de santidade desse menino em dizer a morte, mas não o pecado. Que São Domingos Sávio me perdoe, não é falar mal dele, mas não, isso não é heroísmo ainda, isso não é a santidade, isso é o início, isso é o beabá, isso é engatinhar na vida espiritual. Ele foi santo porque ele partiu daí, mas não ficou aí. E mais, os seus propósitos não eram só esses. Ele fez também o propósito de comungar sempre, confessar-se sempre, e meus melhores amigos, dizia ele, serão Jesus e Maria. Praticar, viver a vida cristã. Não podemos
ser cristãos simplesmente na luta contra o pecado. Nós temos que deixar isso para trás. Temos que sair desse beabá. Deus espera de nós obras e não simplesmente evitar o pecado. E aí, conhecendo-nos, nós podemos dizer assim: ah, Padre, como é que eu faço isso? Eu não consigo sair dessa etapa. Se esse é o engatinhar da vida espiritual, eu estou ainda muito longe. Calma, agora vem o Evangelho. O que o Evangelho nos conta hoje? Jesus que vê a multidão e fala assim: eu tenho pena da multidão. Fala. É importante recordar isso, que de Jesus a gente sempre fala no presente, não no passado. Porque Jesus não é alguém que ficou no passado. Jesus não é alguém que teve pena da multidão. Jesus não é alguém que alimentou o povo, não. É alguém que tem pena, que se compadece, que alimenta, que cuida. Dele eu falo no presente porque Ele está vivo. Morreu, mas ressuscitou. E Nosso Senhor então fala no Evangelho hoje: eu tenho pena da multidão. Ele teve pena daquela multidão e Ele tem pena de nós hoje também. E se Ele tem pena da fraqueza corporal, e por isso Ele deu o pão material para aquelas pessoas, muito mais, Ele se compadece da nossa fraqueza espiritual. Nosso Senhor sabe a dificuldade que nós temos de dar esse passo, de começar a praticar as virtudes cristãs e não ficar simplesmente no evitar o pecado. Ele sabe disso e Ele se compadece da nossa fraqueza. E aí Ele fala também com relação a nós o que Ele falou para os apóstolos: se eu os mandar embora em jejum, eles vão desfalecer no caminho. Ali Jesus falava diretamente da fome material das pessoas. Mas nós podemos entender essa palavra, Jesus dizendo assim: se eu voltar para o céu, se eu mandar que a humanidade continue a sua vida, mas se eu não os alimentar, vão desfalecer no caminho. A humanidade já teria acabado, se Jesus não tivesse deixado para nós o alimento necessário. E assim como Ele cuidou da fome material naquele momento, Ele também cuidou da fome espiritual. E é impressionante nós olharmos como que as palavras usadas por São Marcos na descrição da multiplicação dos pães são quase que a repetição das palavras da instituição da Eucaristia. E claro, é interessante lembrar que São Marcos escreveu o Evangelho depois da ressurreição de Jesus, é claro. Então essas palavras para os primeiros cristãos faziam ainda muito mais sentido pela proximidade com o fato. São Marcos de propósito diz: ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos. São as palavras muito parecidas, claro, não são idênticas, mas são muito parecidas para recordar que aquele pão ali material era uma figura do pão espiritual. E por isso que no Evangelho de São João, depois da multiplicação dos pães, o que vem? O discurso do pão da vida. Vocês me procuram pelo pão material, mas eu quero dar-vos outro alimento, que não vai perecer e que vos dará a vida eterna. Então, nosso Senhor nos diz, para eu levar a vida cristã, para eu não ficar simplesmente no evitar o pecado, mas viver a santidade a que Deus me chama, eu preciso de um alimento que é a Eucaristia, a Sagrada Comunhão. A missa de hoje nos convida a desejarmos cada vez mais a Sagrada Comunhão. Nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos da Sagrada Comunhão, da missa, sim, claro, mas precisamos também da comunhão para nos alimentar. É bom sempre recordar que a comunhão não é prêmio para os bons. Se a comunhão fosse prêmio para os bons, pobres de nós, não é prêmio para os bons. Lá no céu, Jesus vai ser o manjar escondido de que fala o Apocalipse. O banquete, recompensa por aqueles que chegaram ao céu, mas aqui na terra não. Aqui Ele é o alimento dos fracos, o remédio dos doentes. Aqui eu vou à mesa da comunhão não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Claro, com as devidas disposições, pela santidade do sacramento, mas é meu alimento. Nós precisamos da comunhão. Querem ser santos? Comunguem. Querem vencer o pecado? Querem sair dessa etapa? Querem parar de engatinhar na vida espiritual e caminhar a passos de gigantes? Comunguem. Comunguem com frequência. Estão mais tentados? Comunguem mais.
Faça o propósito de durante a semana comungar mais vezes, comunguem mais, comunguemos mais, e nós vamos ver o efeito. Há um santo que dizia que o fiel, quando sai da mesa da comunhão, parece um leão, pela força que ele tem em si, porque ele tem em si a força do próprio Deus. E é necessário não só comungar, mas recordar, meus irmãos, e pensar no que significa a comunhão. Eu tenho a vida de Deus em mim. Quando eu comungo, Jesus está vivo em mim. Na hora da comunhão, mais do que nunca, eu posso tomar para mim as palavras de São Paulo e falar: agora não sou eu que vivo, já não sou mais eu que vivo, Cristo está vivendo em mim. E Jesus deseja que essa vida permaneça, que não seja simplesmente o tempo em que estão em mim as espécies eucarísticas, mas que a sua vida permaneça em mim. Como? Pela vida cristã, pelas virtudes. Cristo quer agir em nós pelas nossas obras, pela prática da vida cristã. E a comunhão que vai ser a nossa força. Então aproveitemos esse domingo para renovar a nossa fé na Santíssima Eucaristia, a nossa fé na força da comunhão. Conta-se de São Damião de Veuster, o padre dos leprosos da ilha de Molokai, e ele ficava lá sozinho naquela ilha. Só depois de muito tempo que ele conseguiu ter ajudantes, e um dia perguntaram para ele como é que ele conseguia viver ali na ilha, sozinho, só ele de padre ali, no meio dos doentes, e ele falou assim: tirem a Eucaristia dessa ilha, e eu não fico aqui um dia sequer. Ele sabia que a força vinha da Eucaristia, a força para tudo que ele fazia ali, vinha da Eucaristia. Se nós queremos ser fortes, meus irmãos, não com a nossa força, mas com a força de Deus, esse é o caminho, é a Eucaristia. Não é? Então, que nós renovemos hoje os nossos propósitos de cristãos, de morrer para o pecado e de atravessar essa etapa. Eu quero praticar a vida cristã e para isso eu quero me alimentar da Eucaristia. Jesus diz hoje para cada um de nós: eu tenho pena dessa multidão, se eu os despedir em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. Nosso Senhor não quer que nós desfaleçamos, e por isso Ele se fez o nosso alimento, o pão da vida, o pão que nos alimenta na peregrinação nesta vida, até chegar à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.